A Rabeca é igual um Fusca. Então, gente, quando eu falo isso, pode parecer conversa de boteco, mas eu costumo falar conversa de boteco aplicada, porque a gente pode tirar muitas lições e ensinamentos dessa trocação de ideia, dessa prosa. Que é o seguinte, desde quando eu comecei a tocar rabeca, conforme fui me aprofundando na execução do instrumento, construção, etc e tal, essa ideia foi ficando mais forte na minha cabeça. E aí esses dias pintou um vídeo aqui, que eu até salvei para comentar e mostrar alguns pontos em comum. Então vamos dar uma olhada aqui. O Fusca ensina uma coisa muito importante que, sobretudo, os jovens de hoje em dia precisam aprender, é que as coisas não são na hora que você quer. Não é porque você quer agora que vai ser agora. O Fusca ensina que você tem que respeitar os mais velhos, que você tem que respeitar o tempo dele. Você está viajando lá 100 km com o Fusca, parou numa lanchonete para fazer um lanche, depois você quer seguir viagem, é se o Fusca quiser seguir viagem. Porque às vezes o Fusca precisa de um descanso, precisa de um tempo dele, de um tempo para ele pensar na vida dele. Então se o Fusca quiser seguir viagem, você vai seguir viagem. Se o Fusca não quiser, você vai esperar o Fusca descansar. Então o Fusca ensina paciência. Quanto mais Fusca tiver uma sociedade, menos ansiosa é essa sociedade. Então, o primeiro ponto que ele fala aqui, que os jovens têm que se acostumar, né, com essa questão do tempo diferente das coisas, né? Então, muito por conta das tecnologias, do nosso dia a dia, né? São vários exemplos que a gente pode dar. Sei lá, se a gente quisesse escutar música, pelo menos na minha geração, quando era mais jovem, naquela época, às vezes, você tinha que esperar o programa de rádio ou um programa de TV, né, para assistir. Hoje a gente tem tudo na mão muito rápido, tudo mesmo, assim. Comida em 10 minutos está na porta, você pediu ali nos aplicativos, está na porta, enfim. Questão de Uber, né? Às vezes tem que esperar 7 minutos o Uber chegar, o pessoal já acha muito, mas enfim, antes a gente tinha que pegar ônibus, metrô, andar a pé, enfim. Era esse rolê todo, né? Então, essa questão do tempo dessa geração mais jovem tem a ver também com esse desenvolvimento tecnológico. E aí o Fusca e a Rabeca vêm para lembrar do tempo natural das coisas, né? Longe dessas tecnologias. Isso é super importante, mais para frente a gente discorre um pouquinho mais sobre isso. Segundo ponto, ele dá só um pitaco, respeitar os mais velhos, né? Tem a ver com Fusca também, porque é uma coisa de entender um tempo diferente do seu. Acho que isso é mais profundo, né, do que aparenta, mas é isso, né? Entender um tempo diferente do seu, né? Ou um contexto diferente do seu, que você vai ter que se adequar a coisas que você não está acostumado. E aí tem a ver com esse tempo mais antigo, que as coisas acontecem de forma mais cadenciada, não vou nem falar lento, mas mais cadenciada. E apesar de a gente estar falando de um carro, tem a ver com esse tempo mais natural das coisas, né? A Rabeca, por exemplo, onde eu aprendi, na região de Cananéia, litoral, fez muito bem, né, ter aprendido nesse contexto, porque lá tudo acontece nesse tempo natural. Tem uma fala que é sempre recorrente lá, tem que esperar a maré. Para você ir pescar, tem que esperar a maré. Sei lá, um jogo de futebol, dependendo do que for fazer, tem que esperar a maré. A maré é tempo natural, né? O tempo da natureza, né? Então a rabeca, por ser madeira, por ser feita, né, de forma mais artesanal, traz mais esse tempo natural das coisas. Aí, aprofundando mais sobre o respeito aos mais velhos, né? A rabeca é um instrumento ancestral que é ensinado de geração em geração de forma oral. Então ela carrega o conhecimento dos mais velhos. É sempre assim, o mais velho ensinando o mais novo, né? Então, desde o aprendizado dela, tem esse respeito aos mais velhos, e escutar com atenção, mais escutar do que falar, mais ouvir do que falar, saber entrar, saber sair, né? Saber chegar, saber conviver com o mais velho, entender a forma como e o contexto, né, onde essa pessoa foi criada. Enfim, hoje em dia a gente tem essa tendência de querer atropelar tudo, de acordo com, enfim, as nossas experiências e tal, os nossos valores, mas tem que entender que a gente convive, né, com mundos diferentes. Então você respeitar esse outro mundo, normalmente das gerações mais velhas, é uma coisa importante, que é o primeiro passo para a gente aprender da forma mais natural possível, né, a forma mais característica desse instrumento, que é aprender com os mais velhos, né? Então tem esse ponto que é importantíssimo e fundamental para a rabeca, respeitar os mais velhos, respeitar quem veio antes, quem detém esse conhecimento.